Graça e paz a todos. Amém? Hoje nós estamos na 4ª semana da campanha A Porta. E hoje nós vamos falar sobre a porta da casa de Jesus. Diga, a porta da casa de Jesus. Quantos conhecem a casa de Jesus? Amém? Todos conhecem? Então eu nem preciso pregar então hoje. Eu vou começar com um texto, no final nós vamos ler um texto. Eu sei que eu não gosto muito de ficar lendo nas reuniões, e algumas pessoas, poxa, nem abrir a Bíblia na igreja, fica triste, né? Mas no final a gente vai ler um texto da Bíblia, tudo bem? Para agradar todo mundo, tá bom? Mas nós até lemos este versículo na semana passada. Ele está em Mateus 8, é o versículo 19 e 20. E aproximou-se dele um escriba. Disse-lhe, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quantos acreditam que Jesus tinha casa? Quantos acreditam que Jesus, enquanto esteve aqui, ele não teve uma casa? Levanta a mão quem acredita que Jesus não tinha uma casa. Levanta agora a mão quem acredita que Jesus tinha uma casa. Amém. Amém. Mas nós vimos aqui esse texto de Mateus, capítulo 8, versículo 19 e 20. E ele é um texto onde Jesus, ele é interrogado, há uma conversa, um diálogo com um escriba. E esse escriba, ele procura Jesus. E um escriba é uma pessoa que conhece a palavra. Ele conhece a lei. Ele conhece os textos sagrados. Diga, o escriba conhece a palavra. E ele chega para Jesus e ele fala, Jesus, aonde você for, eu vou com você. Aonde você for, eu estarei com você. E Jesus bem conhecia os escribas. Sabia que eles conheciam a palavra, mas eles não viviam a palavra. É bem diferente. Ele conhecia a palavra, mas ele não vivia, ele não obedecia a palavra. Ele ensinava a palavra, mas ele não vivia a palavra. E Jesus, conhecendo os escribas, e conhecendo bem o coração deste homem, deste escriba, Jesus fala, olha, as raposas, os pássaros, cada um deles tem o seu ninho, tem a sua casa. Mas o Filho do Homem, Jesus está falando, eu, Jesus Cristo, eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. E este é o principal texto para dizer que Jesus, enquanto esteve aqui, ele não teve uma casa. Eu quero perguntar de novo, quantos acreditam que Jesus não tinha uma casa? Levante a mão. Os outros tudo acreditam que Jesus tinha uma casa. Então você já ouviu uma mensagem sobre a casa de Jesus? Você sabe o que acontecia na casa de Jesus? E é isso que nós vamos ver hoje, então. A primeira coisa, nós vamos ver se Jesus tinha ou não uma casa. Em Mateus 4, versículo 13, diz, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Então, o primeiro texto que eu trouxe para destacar aqui, Jesus mudou-se. Jesus mudou de casa. Esse versículo diz que Jesus deixou Nazaré, deixou Belém e foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Então isso significa que Jesus tinha uma casa em Nazaré, em Belém, e ele também tinha se mudado para Cafarnaum. Amém? Sem novidades, né? Amém. Vamos agora para o segundo texto. João 1, de 35 ao 39. No dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus.
E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: que buscais? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Diga, onde mora? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora dessa. Jesus se apresenta, Jesus é batizado, os céus se abrem, você conhece o texto. Mas no dia seguinte, Jesus de novo está passando por ali. E Jesus está passando por ali e João Batista está batizando o povo, continuando o ministério. E a história que nós vemos diz que 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. Jesus olha para trás, eles estão seguindo Jesus, e Jesus pergunta: o que vocês querem? E os 2 falam: queremos saber aonde você mora. E Jesus fala: vem, me segue. E o texto diz que eles acompanharam Jesus e passaram o dia com Jesus na casa de Jesus. Diga, os novos discípulos queriam saber onde Jesus mora. E agora nós estamos vendo que os primeiros discípulos encontram Jesus e passam o dia na casa de Jesus. Isso significa que realmente Jesus tinha uma casa. Diga para a pessoa que está do seu lado: você estava certo, Jesus tem uma casa. Agora, como que é essa casa? Será que era uma casa simples? Uma casa de um cômodo? Como será que era essa casa? Como é que você imagina que seria a casa de Jesus enquanto ele habitou, enquanto ele desceu a esta terra? Você acha que seria uma casa simples? Uma casa de madeira, de palha, de tijolos? Como seria a casa de Jesus? Se você hoje encontrasse Jesus estivesse aqui na terra, e você estivesse seguindo Jesus, e alguém falasse: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este é o Filho de Deus, como você acha que seria a casa dele? Você acha que seria uma casa igual à sua? Igual à minha? Em Mateus 13:1 diz: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Diga, junto ao mar. Eu quero dizer para você que a casa de Jesus, primeiro, a casa é boa e bem localizada. Diga, a casa é boa e bem localizada. Você vê que ficava em uma cidade marítima, onde havia um porto. Era uma cidade importante, onde muitos passavam por lá e as mercadorias desciam naquele porto para se espalhar por aquele território. Jesus tinha uma casa em uma cidade importante, em uma grande cidade, uma cidade muito conhecida e por onde passavam muitos viajantes. Era uma grande e importante cidade da época. E diz que ele saiu de casa e foi ao mar. Era tipo Bertioga, Guarujá, próximo da praia. Era uma casa boa ou não era? Agora, era uma casa boa e bem localizada. Isso significa que o seu valor era alto, não é? Uma casa bem localizada, uma casa boa e bem localizada, o preço não é alto? Qualquer um pode comprar uma casa dessa? Pode ou não? Mas diga, Jesus comprou. Em João 2,12 diz: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Você viu a quantidade de pessoas? Depois disso desceu a Cafarnaum, diga ele, Jesus, a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Uma casa para receber. Vamos
Ele, a mãe, os irmãos e mais 12 discípulos. Uma casa para receber, vamos pôr em média aí umas 20 pessoas. É uma casa pequena ou é uma casa grande? Jesus estava preparado para receber as pessoas ou não na sua casa? Sim ou não? Então a casa era boa, bem localizada. Diga, é uma casa grande. Agora a pergunta mais importante. E antes de fazer essa pergunta, eu quero ilustrar para você algo. Feche os seus olhos. Imagine que você está na frente da igreja. A igreja ainda está fechada. As luzes estão apagadas. Mas o pastor começa a se aproximar. Ele chega perto da igreja. Ele desce, abre o estacionamento. Faz o portão correr. Entra e estaciona a sua bicicleta Caloi 10, 18 marchas. Pode abrir os seus olhos. O que você ia pensar? Da onde o pastor arrumou dinheiro para comprar essa bicicleta? Pastor, é tudo igual. Está na crise e o pastor compra uma bicicleta Caloi 10, 18 marchas. Para que 18 marchas? Não é isso que a maioria das pessoas vão pensar? Agora vem a pergunta, só para trazer o texto e o contexto. Diga, com que dinheiro Jesus comprou esta casa? Você tem ideia? Como Jesus fez para comprar uma boa, bem localizada e grande casa? Diga, com que dinheiro? Diga, pastor, é tudo igual. Diga mais forte, pastor, é tudo igual. Igual a Jesus. Amém, eu recebo. Diga, todas as ovelhas, todos os seus discípulos são iguais ao seu mestre, a Jesus Cristo. Eu digo amém. Mas vamos ver como é que Jesus fez para comprar uma casa tão boa, tão bem localizada e tão grande. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. O texto é Mateus 2, 11. Quando Jesus nasce, mas o contexto religioso diz que Jesus nasceu com uma mão na frente e outra atrás. Pobre, miserável, em uma manjedoura, junto com os animais. Não é isso? E diz o contexto religioso que quantos reis magos foram visitar Jesus? Então, mas isso é o texto e o contexto religioso. Porque se você abrir na sua Bíblia, não fala que eram 3 reis magos. Você pode encontrar, você pode procurar nos 4 evangelhos, e nenhum deles vai falar que eram 3 reis magos. Mas por que colocaram 3? Porque na hora de fazer a peça teatral só tinha 3 pessoas. E aí fizeram com 3. Mas os historiadores, os textos históricos, científicos, falam que naquela região havia 40, diga, reis magos. Reis magos. Reis, diga, reis magos. E magos não é a ideia que nós temos hoje, mas é de cientistas. Pessoas inteligentes, sábias, cultas, que conheciam as estrelas, que conheciam os tempos. Diga 40. Reis magos. Mas qual é o texto e o contexto da religião, da religiosidade? Que Jesus nasceu pobre, miserável, e que ele nasceu numa manjedoura,
sem nenhum preparo, sem nenhum cuidado, sem nenhuma higiene, e que apenas 3 reis magros, diga magros, foram visitar Jesus. Então, como eu falei, eu não sei o número exato, eu só sei que na Bíblia não diz que eram 3. Mas os historiadores dizem que naquela região havia 40 reis magos. Eu não sei se todos foram. O que eu não sei, eu não falo. Mas o que também não está na Bíblia, eu não posso falar. Então diga a partir de hoje. Eu não falo mais que eram 3 reis magros, miseráveis. Os reis magos foram visitar Jesus. E aqui diz que ele abriu a carteira, não foi? Não diz que os reis magos abriram as suas carteiras? Foi isso que ele diz? O que o texto diz? Abriram os seus tesouros. Diga, tesouros. Rei não anda com carteira, anda com tesouros. E estes reis magos, reis, homens inteligentes, sábios, que entendiam o tempo e decifraram que naquele período estava nascendo o Rei dos Reis, eles foram visitar e foram com toda a sua comitiva. E quando eles encontram Jesus, eles abrem o seu tesouro e eles dão ouro, incenso e mirra. Quem aqui quando nasceu recebeu ouro, incenso e mirra? Oh, meu Deus, eu também não. Também não. Mas ele já nasceu filho de Deus. Nós nascemos filho de Adão, né? A única coisa que nós herdamos de Adão foi o pecado, a maldição hereditária. Mas quantos se entregaram? Quantos se entregaram a Jesus Cristo? Então você também é filho de Deus, não é? E cadê o ouro, o incenso e a mirra? Diga, eu recebo. Diga, eu não recebi ainda. Eu já nasci. Eu já nasci da água. Eu já nasci do Espírito. Mas eu não recebi ainda. A continuação do texto, vamos ler outro versículo. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, e José, e Simão e Lucas? Mateus 13, 55. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Diga aí, experimentado nos trabalhos. Amém. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não faziam dele caso algum. Isaías 53, 3. Esse texto de Isaías diz que ele era um homem experimentado no trabalho. Diga, um trabalhador. Então nós podemos chegar à conclusão que Jesus comprou uma boa casa. Diga, uma boa casa. Bem localizada. Diga, uma mansão. Ele comprou primeiro, pelo resultado dos presentes que ele ganhou. Segundo, resultado do seu trabalho. Qual era o trabalho de Jesus? Jesus não era filho do carpinteiro José? Jesus, ele cresceu e ele aprendeu a profissão do quê? Se tornou um carpinteiro. Ser um carpinteiro naquela região, naquele tempo, não era uma profissão qualquer. Para você ter uma ideia, uma mesa com as cadeiras, ela tinha que ser encomendada e demorava em média quase 1 ano para ser entregue. Era um produto especial, um produto raro, um produto caro. Então Jesus, quando ele nasce, ele recebe um tesouro: ouro, incenso e mirra. Ele recebeu pouco ou recebeu muito quando nasceu? Ele não poderia ser um playboyzinho? Tem dinheiro aqui para comprar o sapato da moda, comprar o boné. Jesus precisava trabalhar? Jesus nasceu
Segundo a religião, a religiosidade, um pobre, coitado, em uma manjedoura. Mas assim que ele recebeu a visita dos reis magos, ele se tornou rico. Muito rico. Jesus poderia não ter feito nada da sua vida. Ele recebeu um bom presente. Ele poderia ter vivido somente do ouro, do incenso e da mirra. Mas ele estudou. Ele teve uma profissão. Ele era carpinteiro. Tanto é que quando ele começa o seu ministério, não dizem, mas este não é Jesus, filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro? Quando você nasceu, você não recebeu ouro não, né? Mas quantos aqui tem força e saúde para trabalhar? Para estudar? Então Deus vai te abençoar muito. Porque primeiro Deus vai te dar presentes, vai te dar dádivas. Dádivas. Muitos presentes. E a segunda, você tem força e tem saúde, tem a bênção de Deus para estudar e trabalhar e conquistar tudo que tiver ao seu coração. Amém? Agora me fala uma coisa. Eu acho que está simples e está muito fácil. Jesus tem uma casa ou não tem? As raposas e os pássaros têm. Diga, até o diabo tem. O diabo não tem casa? Tem ou não tem? Mas com um detalhe. O diabo não tem nem a chave da sua casa. Ele tem casa, mas ele não tem chave da sua casa. Eu quero saber aqui, quantos têm a chave da sua casa? Os jovens que não têm ainda a chave da sua casa. É porque você ainda precisa crescer, amadurecer, assumir responsabilidade. Isso não se ganha, isso se adquire. Com respeito, com compromisso, com caráter. Mas se até o diabo tem casa, você acha que o nosso Senhor e Salvador não teria casa ao descer a essa terra? Você não precisa responder. Mas você tem uma casa? Esta casa é sua? A sua casa é boa? A sua casa está bem localizada? A sua casa tem condições de receber os amigos? E aproximou-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Diga ao filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. A verdade é que este escriba, ele era um 71, era meio mentiroso. E Jesus conhece o coração do homem e sabe que ele estava ali só para se aproveitar. Como a maioria dos escribas que conhecem a palavra, ensinam a palavra, mas não vivem a palavra. Jesus falou assim, olha, eu estou aqui a trabalho. Se as raposas têm casa, se os pássaros têm casa, se até o diabo tem casa, Jesus também tem casa. E é uma casa boa, bem localizada. Uma grande casa. Mas ele diz para este escriba, neste texto, ele não está dizendo que ele não tem uma casa. Ele está dizendo, eu não descanso. Se você quer me seguir, a minha preocupação não é a minha casa. Não é se eu tenho ou se eu não tenho. Se eu já tenho ou se eu quero outra. A minha preocupação não é o conforto, não é o descanso. A minha preocupação é fazer a vontade do Pai. Então Jesus não mentiu. Apesar de muitos pegarem esse texto e dizer, aqui ó, Jesus fala que não tem casa. Jesus fala que não tem casa. Mas não foi isso que Jesus disse. A interpretação está errada. Jesus não falou isso. Jesus não mentiu. Porque os textos sagrados mostram que Jesus tinha uma casa em Nazaré, que ele se mudou para Cafarnaum,
que ele recebeu dádivas e era um homem trabalhador. Todos têm casa. É isso que Jesus está falando. Todos têm casa. Eu tenho casa. Mas a minha preocupação não é a minha casa. Não é o descanso. O único problema é a interpretação bíblica. A Bíblia, ela tem algumas formas. Ela pode ser alegórica, figurativa e literária. Eu vou te dar um exemplo. Tem textos que dizem que Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando você ver um leão, você está vendo Jesus? Não. Jesus é um leão. Ele é como o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. É uma alegoria. É uma ilustração. É um texto figurativo, literário, que exige interpretação. Se você quer aprender com a palavra de Deus, você precisa entender que há na Bíblia textos literais. Do jeito que você leu, é o jeito que é interpretado. Agora, tem textos que são figurativos, alegóricos. A mesma coisa a lei. A palavra de Deus contém a lei, mas ela contém a lei do homem, ela contém a lei cultural e ela contém a lei de Deus. E quando se fala da lei, algumas leis foram abolidas. Quais foram as leis que foram abolidas? A lei do homem, a lei cultural, a lei cerimonial, mas a lei que são os princípios e mandamentos, não. Não matarás. Mudou depois que Jesus veio? Continua o mesmo. Continua do mesmo jeito. O dízimo continua do mesmo jeito. São leis que são leis de Deus. São princípios para a paz, para a prosperidade, para uma boa caminhada cristã até chegarmos ao céu. Agora tem outras leis que são cerimoniais. Eu preciso usar roupa de judeu? Não. Era uma lei cerimonial. Não precisa mais ser. Não precisa mais fazer. A lei humana, cultural, a lei cerimonial dos rituais, elas foram abolidas. Mas a lei de Deus, elas continuam. Então a Bíblia, para que você possa crescer, para que você possa ler e entender a palavra de Deus, você precisa entender que há textos literários, há textos alegóricos e figurativos, e que há leis humanas, culturais, cerimoniais, e que há leis de Deus, mandamentos e princípios. Não querem deixar Jesus entrar na sua casa. Diga, Jesus tem uma casa. E não querem deixá-lo entrar. Posso fazer uma pergunta muito difícil? Posso te fazer uma pergunta difícil? Tem certeza? Eu não vou nem olhar o que você vai responder. E fala uma coisa. Todas as igrejas são iguais? Esses dias eu falei, a igreja fonte de vida não é para todo mundo. Quantos lembram disso? Diga, a fonte de vida não é para todo mundo. É para aqueles que o Espírito Santo separa para serem salvos. Diga, a igreja, fonte de vida, não é para todo mundo. Mas diga, é para mim. Porque o Espírito Santo de Deus me separou para ser salvo e fazer parte desta comunidade. Eu vou fazer a pergunta de novo. Todas as igrejas são iguais? Nem olhei para quem respondeu. Por que eu estou perguntando isso? Se todas as igrejas são iguais? Porque é óbvio que não. Porque tem igrejas que Jesus não está. A igreja é de Jesus. A igreja é de Deus. Usa-se a palavra de Deus. Mas ela não é igual às outras. Porque tem igrejas que Jesus está dentro da casa. E tem igrejas, tem casas que Jesus está do lado de fora batendo. Ah, pastor, você está inventando. Eu vou
Vou aproveitar para ler, para você não achar que eu estou inventando. Em Apocalipse 3, 19 e 20, são os textos de Apocalipse que falam das 7 igrejas da Ásia. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, pois que estou à porta. Diga, estou à porta e bato. Amém. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está nessa casa? Essa casa é dele ou não é? Esta é uma casa de Deus ou não é? É uma casa de oração ou não? É a casa de Jesus? É a casa de Deus? É a casa da oração? É a casa do tesouro? Tem Bíblia? Tem culto? Tem povo? Mas não tem Jesus. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe o que acontece quando Jesus está dentro de uma casa? Porque é muito importante, porque se você souber o que acontece quando Jesus está em casa, você vai saber o que não acontece quando Jesus não está em casa. Diga, eu preciso saber se Jesus está em casa. Abra agora em Marcos 2, capítulo 2, versículo 1. Estamos indo para o final já, viu, irmãos? Nós vamos terminar as reuniões às 9 horas. Amém? Vamos agradar a todos. Quem queria que a reunião fosse mais longa, nas primeiras nós terminamos 8h20. Agora nós vamos agradar os outros. Vamos terminar 9 horas. Amém? Todos encontraram o livro de Marcos 2, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Ao final de cada versículo, se coloque de pé em respeito às Sagradas Escrituras, à Palavra de Deus. O paralítico de Cafarnaum. Diga, o paralítico de Cafarnaum. Esse paralítico é da onde? Jesus mora onde? É isso aí. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nenhum ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizes este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Podeis tomar assento. Então nós estamos vendo que Jesus está em casa. Diga, Jesus está em casa. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Diga aí, soube-se que estava em casa.
Tem lugares que Jesus está, mas ainda o povo não sabe que Jesus está. E o texto aqui diz que, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Diga, Jesus estava em casa. Agora, isso não era comum. Isso era algo raro. Você vê poucas passagens na Bíblia. Apesar de Jesus estar em Cafarnaum, e praticamente boa parte do seu ministério, dos seus sinais, milagres, prodígios e maravilhas acontecerem em Cafarnaum, poucas vezes diz que ele está em casa. Não era comum Jesus ficar em casa. Jesus saía. Jesus ia à beira do mar, ensinava, ministrava. Mas aqui diz o texto, começa o texto dizendo: e soube-se que ele estava em casa. Tem pessoas que não sabem ainda que Jesus está em casa. Tem pessoas que você ainda precisa avisar que Jesus está em casa. Diga, o Senhor está neste lugar. Quando Jesus está na casa, a primeira coisa que acontece, e logo se ajuntaram tantos. Diga aí logo, se ajuntaram tantos. Diga, este lugar vai ficar pequeno. A segunda coisa que nós vemos quando Jesus está em casa, e anunciava-lhes a palavra. Diga, a palavra. Não tinha firula, não tinha farofa, não tinha auê. Eu gosto de auê, eu gosto de farofa, eu gosto de bagunça, eu gosto de brincadeira, eu gosto de criancice. Mas aqui diz que quando Jesus está na casa, anuncia-se a palavra. Diga, é a palavra. Você sabe quando Jesus está em um lugar, é que começa a se aproximar pessoas. A casa começa a encher. E é a palavra que é anunciada. Não é fofoca. Não é competição. Não é um show de calouro. Cada hora sobe um para cantar. Não é cada um prega para ver quem tem mais unção. É anunciada a palavra. Não é para falar dos outros. Não é para fazer denúncia. Não é para fazer crítica. Diga, é a palavra. E logo se ajuntaram tantos e anunciava-lhes a palavra. Terceiro, perdoados estão os teus pecados. Diga, perdoados. Jesus não está na casa para ficar acusando ninguém. Jesus não está na casa para ficar apontando o dedo para ninguém. Jesus não está na casa para dizer, para ficar falando, para ficar atacando. Jesus está na casa para anunciar a palavra e para perdoar pecados. Quantos aqui são pecadores? Amém. A palavra diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da sua glória. Mas que todo pecado confessado é perdoado. Não importa qual é o pecado que você cometeu. Não importa qual é o pecado que o diabo fica te acusando. Falando, o que você vai fazer na igreja? Olha o que você fez. Olha o que você fez hoje. Olha o que você falou. Não importa qual foi o seu pecado. Não importa qual foi o seu crime. Não importa se foi um deslize, um tropeção. Não importa se você caiu em um abismo e de um abismo puxou outro. Não importa quem você é, da onde você veio. Não importa qual é o pecado e o tipo de pecado que você cometeu. Quando o Senhor está na casa, é para perdoar pecados. Ele diz, vá e não peques mais. Mas se você pecar, há um advogado fiel. A palavra diz que aquele que diz que não peca, está pecando. E diz que aquele que peca, deve se arrepender do seu pecado. E não pecar mais. Mas se cometer pecado, a palavra diz que o justo
Pode cair 7 vezes, mas 7 vezes vai ser levantado. Vai se levantar. Não importa qual foi o seu pecado. Não importa quantas vezes você cometeu esse pecado. O Senhor te perdoa. O Senhor é o teu advogado fiel. Se alguém fez algo mal, se alguém te deve, Ele ensina, perdoe 70 vezes 7. Perdoe sempre. Peça perdão sempre. Agora, há dias, como a palavra diz, avalie-se a si mesmo. E se encontrar pecado, se arrependa e participe do corpo. Faça parte do corpo. Faça parte da ceia da igreja. Mas se você, avaliando a si mesmo, não encontrar pecado, você que é santo, se santifique ainda mais. Diga ao Senhor, perdoa pecados. Se você está numa casa em que não é correção, mas é acusação, o Senhor não está na casa. Uma coisa é corrigir, e a palavra diz que o Senhor nos corrige porque nos ama. Quando há ensinamento e correção, é porque o Senhor ama. Diga correção, é porque o Senhor ama. Agora, a acusação vem do acusador. É quando o Senhor não está, mas o inimigo, Satanás, está. Porque ele é acusador. Diga, eu não sou acusador. Esse é o papel do inimigo. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, a palavra diz que Jesus, conhecendo no seu espírito, os escribas, aquela mesma raça, aquele mesmo grupo de pessoas, da qual um deles disse, aonde você for, eu irei. E Jesus fala sobre a raposa, sobre os pássaros. Os escribas, quando Jesus perdoa o pecado de uma pessoa, eles começam a questionar no seu coração. Não é que eles estavam falando, estavam questionando, eles estavam no coração. Diga ao Senhor, conhece o meu coração. Por isso, aonde o Senhor está, na casa que o Senhor está, os pecados são perdoados, mas também há escribas. Em todo lugar há escribas, conhecedores da palavra, pessoas que ensinam a palavra, mas não vivem. Eles querem seguir Jesus, mas não querem pagar o preço. Eles veem as maravilhas de Jesus, mas eles criticam Jesus, a obra de Cristo. E eles estão no seu coração. Jesus conhece eles. Jesus conhece o que está no nosso coração. E Jesus pergunta para eles, o que é mais fácil? Falar para um paralítico que os seus pecados são perdoados ou dizer levanta e anda? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito uma revelação. Aonde o Senhor está, há revelação. Tem pessoas que falam, pastor, por que você não se dá bem com essa pessoa? Porque eu conheço o coração. Eu sei o que está no coração. Pastor, por que você trata essa pessoa desse jeito? Pastor, por que você falou isso desse jeito? Por que você fez isso? Porque eu sei o que está no coração. Você pode não saber. Para você pode ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que conhece a palavra, pode ser um doutor, um conhecedor de tudo. Mas o pastor sabe o que está no coração. O Senhor sabe o que está no nosso coração. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, diga uma revelação. A quinta coisa que tem quando Jesus está em casa, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem, ele chegou arrastado. Algumas pessoas falam, imagine a viagem. Não, ele morava em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, não foi uma viagem. Ele morava ali perto. Mas foi necessário 4 amigos para carregar um paralítico. Lembram a história do soldado?
que estava ferido, e o seu amigo soldado, rebelde, desobediente, foi lá e viu seu amigo morrendo e também morreu. Tem pessoas que estão doentes e é doença para a morte. Não importa o que você faça e o que você fale, não importa a oração forte que você faça. São pessoas malignas, doentes para a morte, não querem libertação e não querem cura. Agora tem pessoas que estão se arrastejando há muito tempo, mas elas querem. Tem pessoa que não vale a pena voltar atrás para perguntar e para olhar, e por causa de amizade, porque a doença destas pessoas é para a morte. Agora há pessoas que vale a pena ir atrás e carregar o preço, pagar o preço e carregar o peso. Diga, vale a pena carregar algumas pessoas. E estes amigos carregaram este homem, só que a porta estava cheia. Diga, não tinha como entrar pela porta. Quando não tem jeito, você pode fazer o seguinte: arrumar 1000 desculpas ou arrumar um jeito. Por que você não veio para a reunião? Por que você não veio para a igreja? Por que você não busca Deus? Você pode arrumar 1000 desculpas. É porque eu estou trabalhando, é porque agora eu estou desempregado, é porque eu não gosto dessa igreja, é porque eu não gosto daquela outra, porque eu não concordo. Quando você não quer, você arruma 1000 desculpas. Aqueles 4 homens poderiam chegar na casa de Jesus e falar: hoje não dá, vamos voltar outro dia. Mas o paralítico ia falar: mas é difícil ele estar aqui. É difícil encontrar Jesus na casa dele. Os amigos olharam e a casa estava cheia. Havia gente na porta, não tinha como entrar. Às vezes eu penso: puxa, não podia mandar alguns escribas embora? Mas não tem jeito. O joio e o trigo vão estar sempre juntos. Ismael e Isaac vão estar sempre juntos. A carne, as pessoas carnais, malignas e diabólicas, e as pessoas espirituais, as pessoas bondosas, caridosas, vão estar sempre juntos. É o Senhor que vai separar no final os escribas dos seus filhos. É o Senhor que vai separar o trigo do joio. Mas quem quer, arruma um jeito. Diga, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma 1000 desculpas. E estes 4 homens encontraram a casa de Jesus cheia. A porta estava cheia, não tinha como entrar. Mas eles arrumaram um jeito. Se a porta não vai se abrir, a gente vai abrir um buraco no telhado. Se alguém fizesse um buraco no telhado da minha casa. Jesus perdoa. Eu já não sei. Eu ia pensar antes. Eu ia ver se Jesus tocava no meu coração. Mas estes 4 homens, quando a porta estava cheia, não tinha como entrar, eles abriram um buraco no telhado. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei se você tem buscado um jeito ou tem dado 1000 desculpas. Mas a decisão é do paralítico, a decisão é dos amigos, a decisão é nossa. Você pode arrumar 1000 desculpas, você pode deixar para amanhã, ou você pode arrumar um jeito. A palavra diz que aquele paralítico, Jesus diz: toma a tua cama e anda. Ele entrou naquele lugar dependente, carregado, precisava de ajuda, e ele sai de lá forte, carregando uma cama sozinho. Você consegue carregar uma cama sozinho? Mas aquele homem entrou naquele lugar, carregado por 4 amigos. Aqueles amigos poderiam dizer: é muito difícil levantar você até o telhado, para abrir um buraco pelo telhado. Já foi difícil te carregar. Agora, além de ter te carregado, eu vou ter que te fazer subir. Tem horas que, além de nós termos que carregar algumas pessoas que valem a pena,
nós vamos ter que fazer elas subirem um nível. Mas aquele homem entrou, paralítico, em uma cama. E o Senhor fala: seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Hoje você vai sair da casa de Deus para a sua casa. Você pode ter entrado aqui arrastado, dizendo: eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu preciso de uma palavra de Deus. Mas hoje você que entrou aqui arrastado, chorando e se lamentando, o Senhor te fortalece para você sair forte, abençoado e próspero. Diga: da casa de Deus para a minha própria casa.